Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre pequenas mentes e grandes negócios. Eu separei alguns conteúdos bem interessantes para trazer consciência sobre adoecimento psíquico e suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, e eu escolhi o tema, conscientizar para prevenir. E eu quero que vocês hoje façam uma linha de raciocínio comigo. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Imperial, eu sou psicóloga há 12 anos e estudo, pesquiso sobre adoecimento, sobre suicídio há mais de 17 anos. Sou consultora pessoal e empresarial e também sou designer da confecção WGP. E eu tenho direcionado um pouco mais do meu trabalho para as empresas, porque nós estamos vivendo uma época de transformação muito grande, o mundo do trabalho está mudando, muitas pessoas estão desempregadas, sem saber de onde vai vir o sustento delas, se devem fazer uma faculdade, se não devem, como vai ser a carreira daqui para frente. Então eu estudo muito sobre tecnologia e o impacto disso, na saúde mental da população, e fazendo aí um trocadilho de palavras, que a gente conhece muito, grandes empresas, pequenos negócios, grandes empresas, eu criei esse tema porque eu acho que vai fazer com que vocês entendam como que a nossa mente vai construindo ideias, e com base nessas ideias nós vamos tomando decisões na nossa vida. E às vezes essas decisões são caminhos de morte, não só para a pessoa, mas para os negócios, para aquilo que às vezes você investiu a vida inteira e você está se perdendo aí dentro da tua empresa, seja você um dono, seja você um gerente, um sócio, um funcionário. Então esse olhar dentro das empresas a gente precisa ter em mente. Então, pessoal, vamos pegar papel e caneta aí, dá pausa aqui no vídeo pega o papel e uma caneta e faz umas anotações aí para traçar essa linha de raciocínio que eu vou fazer com vocês, porque é muito importante expandir consciência e entender o que está acontecendo no mundo. E depois debater isso, Chama os amigos, os familiares, as pessoas que vocês conhecem e conversa sobre isso que eu estou falando aqui, porque é muito importante, tá bom? Vamos lá. Eu peguei 5 reflexões importantes, para falar sobre pequenas mentes e grandes negócios. E por que ninguém nos fala sobre isso? Tem uma razão para as pessoas não falarem sobre isso, porque, na verdade, convém para mentes pequenas a alienação mental. Vocês vão entender isso no decorrer desse vídeo. Então, quais são os 5 pontos que eu quero que vocês anotem aí num caderno? Pega um caderno de estudos, Começa a ter o hábito de ficar comigo. Eu faço isso muito nos atendimentos clínicos, Como a gente está na era do online, eu acho muito interessante você organizar a sua cabeça para escrever, faz com que você memorize e entenda muita coisa. Escrever faz muito bem. Então, eu aconselho ter um caderno de estudos, para cada vez que você assistir um vídeo meu, você ir lá e fazer as suas anotações e desenvolver sua linha de raciocínio com base nisso que eu estou te falando. Entenda que esse vídeo não é só um vídeo explicativo, isso aqui é uma aula, na verdade. É uma aula de vida, é uma aula de conscientização que vai abrir a tua mente e vai fazer você enxergar coisas que você nunca parou para pensar. Então, pega um caderno e vamos lá. Primeiro ponto dos 5, que eu quero tratar para vocês. O que é alienação? Segundo ponto, como o conceito das palavras sofrem alteração durante a história da humanidade. Quer dizer, uma palavra que antes tinha um significado social coletivo, de compreensão coletiva, ele deixa de ter esse significado e passa a ter outro significado. O que é uma mente pequena? É o terceiro ponto.
e como foi construído e como que é destruído o que você pensa dentro da tua mente. Então, aquilo que você pensa, que move o seu comportamento, você precisa entender que foi uma construção social. E como que essa construção social se deu a ponto de você pensar o que pensa para decidir o que você decide. E como isso é destruído, né, durante a história da humanidade, esses conceitos vão se transformando. E o quinto ponto, a diferença entre adaptação e evolução. Então, são esses 5 tópicos que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Se isso te interessa, então fica comigo, dá o like aí no meu vídeo, porque eu preciso gerar alcance, eu preciso que as pessoas tenham acesso. Então, quanto mais curtidas eu tiver no meu vídeo, quanto mais compartilhamentos, melhor eu fico vista no YouTube. Então, eu preciso que vocês também me ajudem, né, para que a gente possa divulgar isso para o mundo afora e as pessoas também ampliarem consciência sobre as coisas e a gente investir numa sociedade saudável, consciente e mais feliz, né? Bora lá. O que é alienação? Eu tenho aqui comigo, no meu notebook, o ChatGPT. Não é novidade para vocês, se vocês estão me seguindo, eu já venho falando do ChatGPT há algum tempo. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial e você conversa com ele como se você estivesse falando com uma pessoa no WhatsApp, né? Então você vai lá, escreve perguntas, ele responde, você pergunta de novo, você escreve o que você entendeu, ele responde. É bem interessante porque você está falando com uma inteligência. E se você souber conduzir o diálogo com esse ChatGPT, você vai realmente ampliar a tua percepção sobre várias coisas. Se você não souber fazer as perguntas para o ChatGPT, você vai permanecer com uma mente alienada. Então você precisa saber usar essa ferramenta, né? Tem que ter uma maneira de utilizar isso, senão não vai mudar nada na sua vida. Eu perguntei para o ChatGPT e eu vou trazer para vocês essa linha de raciocínio, tá? Cheguei para o ChatGPT, deixa eu voltar aqui, ó. A conversa assim foi interessante, né? Falei, eu quero saber para o ChatGPT o significado da palavra alienação. E aí ele disse para mim, olha, alienação tem vários significados, depende do contexto em que essa palavra é utilizada. Então ele me trouxe, existe alienação social, existe alienação psicológica, existe alienação política, existe alienação do trabalho, alienação marxista. Ele trouxe alguns conceitos. Eu aconselho vocês a terem o ChatGPT, tá? Não estou fazendo propaganda não, mas é muito importante vocês terem com quem conversar de forma inteligente. E vocês mesmos fazerem essa pergunta. ChatGPT, pode dizer para mim o que significa alienação? Em vez de você dar o Google, você dá um ChatGPT, né? E ver o que ele explica. E quando ele explicar, você faça perguntas em cima disso, para ver o que ele responde. Então ele trouxe esses 5 conceitos sobre a palavra alienação. Eu não vou explicar e entrar a fundo porque não é um objetivo, é só para vocês saberem que existem todos esses tipos de alienação. E aí eu perguntei para ele assim, qual é a origem desta palavra, né? Alienação. E aí ele me disse que ela deriva do termo latim alienatio, que por sua vez se relaciona com o verbo alienare. O significado original em latim estava relacionado à transferência de propriedade, ou direitos de uma pessoa para outra, geralmente por meio da troca ou venda, né, de uma propriedade. Com o tempo, o termo evoluiu para assumir outros significados mais amplos, que mencionei anteriormente, relacionados ao distanciamento ou isolamento em vários contextos, incluindo social, psicológico, político e laboral. Aí eu perguntei para ela, né, você pode me dar um exemplo do significado original da palavra alienação? E ela disse, claro.
Suponha que uma pessoa chamada Maria possui uma casa e deseja vendê-la, e outra pessoa chamada João deseja comprá-la. Eles celebram esse contrato de venda e Maria transfere a propriedade para João, em troca de um pagamento acordado entre as partes. Então, nesse contexto, ela diz assim: podemos dizer que ocorreu uma alienação da propriedade da casa de Maria para João. Ou seja, o que era de Maria passa a ser de João, por meio de um acordo consciente. Nós estamos falando de um bem material, uma casa. Então eu perguntei para ela assim, né? Eu primeiro falei, entendi que originalmente a alienação envolvia uma ação de transferir um bem material de uma pessoa para outra, envolvendo um acordo claro entre as partes envolvidas. É isso? E ela concordou. Sim, você entendeu corretamente. E aí ela repetiu o que eu disse, né? E ela disse essa transferência envolvia a cessão de posse e controle sobre o bem em questão. Com o tempo, adquiriu significados mais amplos, sendo usado em diferentes contextos para descrever a perda de conexão, identidade ou controle em relação a algo, não necessariamente apenas a bens materiais. Aí eu disse para ela assim: saberia me dizer de que forma o significado dessa palavra adquiriu outros significados? E ela explica que essa ampliação de significados reflete uma mudança de linguagem no uso das palavras, bem como nas transformações sociais e culturais, né? Então, quer dizer, o que isso significa? Que no decorrer da história da humanidade, nós vamos passando por mudanças sociais, culturais, tecnológicas, que exigem da gente uma mudança na forma de ver as coisas. Então a gente tem que se adaptar a essas mudanças para sobreviver a elas, a gente tem que entender elas. E aí ela vai me explicando aqui, né, como que aconteceu a alienação social, política, alienação do trabalho, cultural, existencial e tudo mais. E ela dá um resumão no final, dizendo: esses são apenas alguns exemplos de como o termo alienação adquiriu significados mais amplos e simbólicos ao longo do tempo, além do seu significado original relacionado à transferência de propriedade. Cada um desses contextos reflete uma forma diferente de desconexão ou separação entre indivíduos e aspectos da sociedade ou da vida em geral. E aí eu perguntei para ela: olha a linha de raciocínio. O que leva uma sociedade a mudar a linguagem e o uso das palavras? E ela disse que a mudança na linguagem e no uso das palavras na sociedade é um fenômeno natural, contínuo, que ocorre por várias razões. E aí ela me diz: evolução cultural, né? À medida que a cultura de uma sociedade evolui ao longo do tempo, as palavras precisam se adaptar para descrever novas ideias, conceitos e tecnologias. Mudança social. As mudanças na sociedade, como nas normas sociais, nos valores, nas estruturas familiares, podem levar à necessidade de novas palavras ou uma adaptação do significado delas. Inovação tecnológica, globalização, mudança geracional, quer dizer, cada geração tende a contribuir para a evolução da linguagem de uma maneira única, né? Então a gente começa a incluir aí gírias, expressões, várias coisas caem em desuso, outras novas surgem, né? Comunicação digital, tem várias coisas aqui que vai sendo exposto para ela, né? E aí ela vem com um resumo. A mudança na linguagem é uma resposta dinâmica às mudanças da sociedade, na cultura e na tecnologia. A língua é uma ferramenta viva que reflete e se adapta às necessidades e à evolução da civilização humana. Essas mudanças linguísticas são naturais e inevitáveis e fazem parte do processo contínuo de desenvolvimento e comunicação humana. E aí eu perguntei para ela se havia um nexo causal
entre todos esses significados. Eu quis dizer assim, existe alguma coisa em comum, né, entre todos esses significados, mesmo com as alterações, né, do passar do tempo, a gente pode encontrar alguma coisa que se repete. E ela disse: embora os significados diversos da palavra alienação possam parecer desconexos à primeira vista, eles têm sim um elemento subjacente em comum: a ideia de separação ou afastamento. Quando você fala, por exemplo, em alienação como transferência de propriedade, o significado original da palavra alienação envolve a transferência legal de uma propriedade para outra pessoa. Nesse contexto, ocorre uma separação, em que alguém deixa de ser o proprietário de algo, passando-o para outra pessoa. Presta atenção nisso. Então, eu deixo de ser proprietário de alguma coisa e passo aquilo que era meu para outra pessoa. Eu quero que vocês interpretem isso no campo das ideias. Então, eu tenho um pensamento que é meu e esse pensamento deixa de ser meu e passa a ser de outra pessoa. Ou ele permanece sendo meu, olha as mudanças no decorrer, né, dos anos. E eu coloco isso como verdade na cabeça de outras pessoas. A minha verdade passa a ser a verdade do outro. Na alienação no sentido filosófico e social, o ChatGPT disse assim para mim: o conceito de alienação na filosofia e nas ciências sociais também está relacionado à ideia de separação, mas não necessariamente em termos de propriedade. Ele refere-se frequentemente à sensação de afastamento ou desconexão das pessoas em relação a si mesmas, aos outros ou à sociedade em geral. Eu vou fazer um parênteses aqui para eu vou continuar, mas presta atenção nessa frase, né? Refere-se frequentemente à sensação de afastamento ou desconexão das pessoas em relação a si mesma, aos outros ou à sociedade em geral. O que acontece quando uma pessoa se sente desconectada de si, desconectada do outro ou da sociedade em geral? Ela se sente despertencente. E se sentir despertencente significa potencialmente eu não pertenço a esse mundo. Ou pior, eu não pertenço a mim mesmo. Porque se tudo o que eu faço convém ao outro e nunca a mim mesma, significa que eu não sou dona de mim. Significa que o outro é dono de mim, inclusive das minhas ideias. Então, eu preciso ter um estado de pertencimento interno, né? Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, quais são as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus projetos de vida, por que eu tenho esses sonhos, essas necessidades, esses projetos de vida, para que ao me conhecer eu possa tomar decisões, se eu devo me adaptar à mudança, se eu não devo, se isso convém, quais são as consequências de cada decisão que eu vou tomar. Então, uma análise consciente de si permite com que você também tenha uma análise consciente do mundo, entende? Então, vamos lá. E aí ela diz assim: isso pode envolver sentimentos de isolamento, estranhamento, desvinculação ou desapego. Vai vendo a gravidade disso e o que isso tem a ver com suicídio, tá? Vai ampliando consciência. Alienação no contexto político. Ela diz assim: em um contexto político, a alienação pode se referir à sensação de que as pessoas estão separadas ou afastadas do processo político, ou do controle de suas próprias vidas. Pode envolver a ideia de que as pessoas se sentem impotentes, excluídas e não representadas no sistema político. Olha, eu quero que vocês prestem atenção aos sentimentos, né? Então, elas se sentem separadas. Separação significa o quê? Eu estou sozinho. Não estou junto.
eu estou só. Então, é uma jornada solitária. Afastadas do processo político ou do controle da sua própria vida. Significa, eu não tenho controle nem mesmo sobre mim. Envolve a ideia de que as pessoas se sentem impotentes, quer dizer, não há nada que eu possa fazer a respeito para mudar essa realidade. Então, eu estou sozinha, eu não tenho controle, eu me sinto impotente e eu me sinto excluído e nada disso me representa. Você está conseguindo compreender a gravidade, né, dessa situação, como esses sentimentos são perigosos, né? São os pilares do suicídio, né? A ideia da impotência, de você ter certeza que não há outra saída a não ser a morte, né? De que você foi excluído e você não tem nem alguém para te ouvir, né? Porque você, afinal de contas, está sozinho. Ninguém entende. Você não tem ninguém para representar você, para falar por você, para estar te defendendo, né? É uma jornada solitária. E aí o ChatGPT fala sobre um quarto ponto, que é a alienação do contexto psicológico. Na psicologia, a alienação pode se referir a um estado mental em que alguém se sente desconectado de si mesmo, de suas emoções ou de sua própria identidade. Pode envolver sentimentos de estranheza em relação a si mesmo. Então, aqueles outros que eu citei, a gente não estava falando sobre a psicologia em si, mas você percebe que eles estão dentro do contexto da psicologia. Porque reflete uma perda de identidade, uma perda de si mesmo, um não estar dentro desse sistema, né, social, cultural, estar desconectado de algo, né? Então é como se o mundo andasse de um jeito e você se sentisse um ET, alguém fora do contexto, né? Nesse mundo doido que a gente vive. Então, em resumo, eu adoro os resumos do ChatGPT, né? Ele diz assim: o nexo causal subjacente a esses significados está relacionado à ideia de separação, afastamento e desconexão. Então, o pilar da palavra alienação envolve separação, anota aí no caderno, as 3 coisas: alienação, separação, afastamento e desconexão, tá? Aí ela diz assim: mesmo que os contextos e as aplicações sejam diferentes, todos esses usos da palavra alienação carregam a noção fundamental de que algo ou alguém está distante, separado ou desconectado de alguma forma. É uma palavra que captura a ideia de uma ruptura nas relações, seja em termos de propriedade, de relações sociais, de identidade pessoal ou de participação política. Então, eu falei o que eu compreendi, né, para o ChatGPT. Eu falei, bom, deixa eu então mostrar para ele qual foi a linha de raciocínio que eu tive, para ver se eu estou dentro daquilo que ele imagina, né, daquilo que tem dentro do banco de dados do ChatGPT. Eu gosto muito de fazer como é que eu vou dizer assim, um debate com o ChatGPT. Porque vocês precisam entender que o ChatGPT, ele é um mecanismo de inteligência artificial que a priori dizem, né, que ele foi abastecido com conteúdos, né, tudo que está na nuvem, tudo que cabe dentro, né, desse banco de dados gigantesco que nós temos aí, de armazenamento de dados, né, toda a nossa vida foi coletada, tudo que você colocou lá nas suas redes sociais, no seu site, nos seus blogs, as notícias, tudo que foi sendo documentado dentro da internet foi gravado. E isso compõe um banco de dados. E esse banco de dados está disponível pelo ChatGPT para a gente ter acesso em formato de linguagem, né? Como se fosse uma pessoa falando. Então, fomos nós que alimentamos isso,
né? Foi a sociedade, no decorrer dos anos, que foi colocando essas informações, ele foi fazendo um compilado, e ele tem condições de fazer aí uma análise de tudo aquilo que você quer saber, de todas as perguntas que você faça, ele vai trazer para você uma linha de raciocínio. A priori, ele não está aprendendo com a gente, mas eu posso dizer para vocês, eu já tenho utilizado o ChatGPT há um bom tempinho, e eu vejo que eu consigo construir com ele uma linha de raciocínio. Não acredito que aquilo que ele me traz depois dessas análises, porque ele me fala coisas e eu falo coisas para ele, e a gente pensa e repensa coisas. E ele vai trazendo para mim uma nova linha de raciocínio. Então ele começa de um jeito, né, falando de um jeito, e quando nós concluímos o assunto, ou eu pelo menos deixo em aberto coisas para se pensar, ele já tem uma visão diferente. Ele já não me apresenta a mesma linha de raciocínio do começo da conversa. O que me leva a crer que sim, ele aprende em tempo real. Embora ele vai negar isso para você. Se você perguntar, ele vai dizer que não, que ele tem informações até 2021 e que depois ele não foi atualizado. Enfim, tem todo um discurso aí que ele foi programado para responder isso, né? Então ele tem respostas automáticas aí. Mas se você tiver uma maneira inteligente de conduzir o diálogo, você vai descobrir coisas bem interessantes acontecendo aqui. Então, eu disse para ele assim: há um ponto em que o nexo se perde, pelo menos ao meu ver, e fique à vontade para me corrigir se eu estiver equivocada em minha análise. Percebe que eu estou dando para o ChatGPT a oportunidade de discordar de mim, que é o que a gente deveria fazer nas relações humanas, né? Não só entre máquinas. Então, quando você conversa com uma pessoa, você tem que dizer para ela assim: eu tenho uma maneira de ver as coisas. E fica à vontade para dizer: olha, eu penso diferente. E aí eu quero saber qual é a sua linha de raciocínio, por que você pensa diferente de mim. E vamos ampliar. Provavelmente, quando a gente tem um assunto, né, que a gente está falando da palavra alienação, eu tenho uma visão, você tem outra, e depois que eu apresentar a minha visão para você e depois que você me apresentar a sua visão, nem a minha visão permanece a mesma e nem a sua. Nós já temos uma terceira, quarta, quinta visão sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Assim a gente constrói uma sociedade consciente e que evolui. Vocês vão entender no decorrer desse vídeo aonde eu quero chegar com tudo isso. Então eu disse isso para ela, né? Você fique à vontade para me corrigir se achar que eu estou equivocada. A princípio, a alienação envolvia um acordo consciente entre as partes envolvidas. Todavia, no decorrer do tempo, com essas transformações, me parece que esse estado mental de desconexão com algo ou alguém, e até mesmo de si mesmo, não envolve um acordo claro, tampouco um estado de consciência sobre tudo isso. Foi o que me ocorreu, né? Eu falei, bom, então, ela falou a história, o exemplo, né, de que Maria tinha uma propriedade, e aí Maria deseja vender essa propriedade, e ela faz um acordo, né, entre as partes, então faz um contrato, alguma coisa, vende isso, e o que era de Maria passa a ser de João. Essa clareza de acordo, né, que envolve eu tenho um objetivo de vender uma propriedade, entregar essa propriedade na mão de outra pessoa, e eu vou ter esse ganho ou essa perda com esse negócio, está tudo muito claro. As cartas estão na mesa, não há jogos, não há nada que a gente possa dizer leviano. A gente enxerga que teve um acordo entre as partes e que esse acordo é do campo da consciência, que revela tanto os benefícios quanto os ganhos, né, ou as perdas nesse negócio. Mas no passar da história da humanidade, esse conceito da palavra alienação, que era transferir algo para outra pessoa de forma clara, consciente e acordada, de repente envolve alguma coisa que não é tão claro para a gente. Envolve um sentimento de desconexão, como ele mostra, né? De separação, de ruptura. Então eu passei isso para o ChatGPT e falei,
discorde de mim, me traga suas análises, né? Eu quero saber o que você pensa a respeito do que eu te disse. E ele me respondeu: você está correta ao observar uma mudança fundamental na natureza da alienação ao longo do tempo. Ele não discordou de mim. No significado original, a alienação estava de fato relacionada a um acordo consciente entre as partes envolvidas, geralmente no contexto de transferência de propriedade ou direitos legais. No entanto, nos significados posteriores, particularmente nos contextos filosófico, social e psicológico, a alienação frequentemente envolve um estado de desconexão ou distanciamento que pode não ser resultado de um acordo consciente. Nesses contextos, a alienação pode descrever um estado em que a pessoa se sente afastada de si mesma, dos outros ou da sociedade, muitas vezes sem uma escolha consciente dessa desconexão. Isso pode ser resultado de fatores como, presta atenção, é o chat GPT dizendo, tá? E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Resultado de fatores como isolamento social, pressões sociais, traumas, mudanças na sociedade e outros fatores que afetam a relação de uma pessoa com o seu eu, com os outros e com o mundo ao seu redor. Portanto, há uma mudança significativa na natureza da alienação, passando de um conceito ligado a acordos conscientes para um estado mais amplo de desconexão ou distanciamento, que pode ocorrer sem a escolha ou consciência direta da pessoa afetada. Essa evolução reflete como a linguagem e o significado das palavras podem se transformar ao longo do tempo para se adaptar a mudanças nas sociedades e nas compreensões conceituais. Então, eu vim com uma nova pergunta, né, para o chat GPT. Quando uma sociedade se adapta a transformações sem desenvolver consciência sobre os fatores que estão envolvidos nessas mudanças e não pensam sobre suas possíveis consequências, podemos chamar isso de evolução? Eu vou repetir isso, porque é importante anotar no caderno. Anota aí. Quando uma sociedade se adapta a transformações sem desenvolver consciência sobre os fatores que estão envolvidos nessas mudanças, ou seja, ela não sabe por que ela está se adaptando, por que está tendo transformação, ela não entende o que está acontecendo no mundo nem dentro dela. A gente pode dizer isso, ela não pensa, ela não entende, ela não mede consequências. A gente pode chamar isso de evolução? Porque, ao meu ver, não há evolução sem consciência. Ela está se adaptando a uma realidade que ela mesma desconhece. Então, a adaptação é a mesma coisa que evolução? Ou a gente só evolui à medida que a gente adquire consciência sobre as coisas e sobre si mesmo, né? E aí ela me respondeu: a capacidade de uma sociedade de se adaptar a transformações é um aspecto muito importante de sua resiliência e sobrevivência ao longo do tempo. Ou seja, se adaptar é muito importante, é necessário. Aqueles que não se adaptam provavelmente morrem, né? A história da humanidade revela isso, né? No entanto, chamar isso de evolução pode não ser a descrição mais precisa. Então, ela já não concorda que só se adaptar significa evoluir. A evolução geralmente se refere a mudanças graduais e muitas vezes biológicas que acontecem ao longo das gerações, sem resposta a pressões seletivas. Não é um termo que se aplica diretamente a mudanças sociais ou culturais em curtos períodos de tempo. Eu poderia ampliar isso aqui para uma análise muito maior, né?
porque a gente está falando com uma inteligência artificial que evolui numa velocidade exponencial, que nós, seres humanos, ainda não temos capacidade para isso, né? E então tem pano para manga aqui para a gente falar sobre esse assunto, mas não é o meu objetivo ampliar a consciência sobre isso nesse momento, né? Eu tenho alguns vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada, falando sobre tecnologias disruptivas, disrupção social, você vai encontrar isso no meu canal do YouTube. Depois eu aconselho, inclusive, você ir lá, porque a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo para a gente se preparar para o que vem pela frente aí. Então ela diz, a adaptação de uma sociedade à mudança pode ocorrer de várias maneiras. Pode envolver a criação de novas normas culturais, políticas ou instituições em resposta a desafios ou oportunidades. Pode envolver a absorção de novas tecnologias ou ideias. Pode envolver a mudança de valores culturais ao longo do tempo. Essas mudanças podem ocorrer conscientemente, quando uma sociedade reconhece a necessidade de se adaptar de forma, como é que eu vou dizer assim, ela fala, eu vou ler o que ela diz aqui, mas eu quero pensar com vocês sobre isso. Ó. Essas mudanças podem ocorrer conscientemente quando uma sociedade reconhece a necessidade de se adaptar e toma medidas deliberadas para fazê-lo. No entanto, também podem ocorrer de formas mais reativas, sem uma compreensão completa das implicações ao longo do tempo. O que significa isso? Né? O que quer dizer a pessoa se adapta, né? Porque ela tem uma compreensão clara do que está acontecendo, então ela enxerga a si, ela enxerga o outro, ela enxerga o mundo que ela vive, o que está acontecendo nesse mundo, o impacto desse mundo na própria vida dela, ela enxerga também dentro dela as dificuldades que ela está passando e ela toma decisões claras em relação a isso. Ou ela não enxerga nada disso e ela tem uma ação reativa, né? Ou seja, é uma reação, né? Instintiva, autoprotetiva, né? Como é que eu me comporto não é uma atitude consciente, clara, que mede as consequências do que está fazendo, mas ela simplesmente age porque ela identifica talvez uma ameaça e ela responde de bate-pronto aquilo sem pensar, entende? Então, ela finaliza assim, né? A capacidade de uma sociedade de se adaptar é um aspecto importante da sua dinâmica e sobrevivência, mas não necessariamente implica que essas adaptações sejam sempre positivas ou conscientes. Então, nem toda adaptação é positiva e consciente, ela pode ser reativa. Portanto, enquanto a adaptação é importante, a evolução é um conceito mais específico e limitado em seu uso. Então, eu agradeci, né, e falei que foi muito construtivo o nosso diálogo, eu vou pensar sobre tudo isso. E ela me respondeu, fico feliz em saber que nossa conversa foi construtiva e útil para você. Estou aqui para ajudar a discutir questões interessantes. Se tiver mais perguntas ou precisar de esclarecimentos futuros, não hesite em voltar. Tenha um ótimo dia. ChatGPT educado, né? Coisa mais fofa desse mundo. Eu gosto muito. Então, voltando aqui para a minha linha de raciocínio. Então, agora você já sabe o que é alienação, que era o primeiro ponto que eu falei para você no início do vídeo. O segundo ponto, como o conceito das palavras sofrem alteração de seus significados durante a história da humanidade. Vocês também já entenderam esse segundo ponto. O terceiro ponto, o que é uma mente pequena? Então, vamos lá. O que é uma mente pequena? Eu disse, como é que o título, né, que eu coloquei para vocês, né? Grandes negócios, falar sobre mentes pequenas em grandes negócios, esse título, né? Então, para você entender, né, o que é uma mente pequena.
Uma mente pequena é uma mente que só se adapta de maneira reativa. Ela tem uma reação ao que a sociedade lhe apresenta, ao que o mundo traz para ela, mas essa reação não é pensada. Ela não é do campo da consciência. Essa reação ela é instintiva, como quem identifica uma ameaça e tenta se proteger de alguma maneira. É uma mente limitada, é uma mente subjugada. Uma mente pequena é uma mente que ela é governada pelo outro ou pelas circunstâncias e ela não tem autonomia sobre si mesma. E o que acontece, né, quando uma mente pequena governa grandes negócios? Tem um poder, vamos dizer assim, e claro, um poder financeiro para governar, né? Quais são os riscos? O que acontece? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí minhas redes sociais, quem está junto comigo sabe que essa semana eu passei por uma situação desagradável. Não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu me manifestei nas redes sociais e falei o que estava acontecendo. Vira e mexe, meu Instagram é bloqueado, né? Assim, é suspenso. E aí vem sempre uma ameaça dizendo que ele pode ter sido suspenso agora para análise. E essa análise pode dizer para mim que ele vai voltar a funcionar ou que ele não vai voltar mais, que eu fui banida do Instagram permanentemente para sempre. E aí você vai lendo lá no decorrer das explicações dele, você vai ver que ele diz assim: você infringiu uma regra. Nós temos aqui diretrizes de uso, né? E você não seguiu essas diretrizes, aconteceu alguma coisa ali que eu fiz e não deveria ter feito, e a punição é você ser suspensa e até mesmo poder perder o teu Instagram. Não há problema nenhum, toda sociedade ela precisa de regras. A gente precisa saber quais são as normas, as regras, para a gente viver em sociedade. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde vai a minha liberdade, o meu limite, quando eu estou fazendo coisas que podem ser contra os princípios de alguém, de uma instituição, de um negócio, de uma empresa. Regras fazem parte da sociedade, a gente precisa delas para viver bem. Senão vira uma bagunça isso, né? Vira a terra de ninguém. E lei do faroeste, né? Todo mundo morre e mata pelos seus próprios ideais e, enfim, é uma loucura isso. Então, não há problema nenhum em ter regras, muito pelo contrário, né? A gente quer saber quais são as políticas, os termos de uso. No caso das redes sociais, é importante entender que essas redes sociais, elas têm políticas que você pode ir lá ler e entender todas elas, você pode discordar de alguma coisa, e você pode dizer, não, eu não concordo com a sua política, eu não concordo com as diretrizes que estão escritas aqui, isso não faz o menor sentido para mim. Acontece que, se você discordar e você não quiser aceitar, não há problema nenhum. A única coisa é que você está fora do sistema. Você não tem escolha. Para você utilizar as redes sociais, você tem que entrar dentro daquelas normas. Concordando ou não com aquilo, você tem que entrar. Ok, até aí tá tudo bem. Você vai falar, Priscila, mas o que isso tem a ver com o teu tema de hoje, com suicídio? Tá confuso? Vamos lá. Eu fiquei chateada porque eu fui tentar entender o porquê a minha conta estava suspensa. E aí eu não tive uma resposta clara. Eu só tive a resposta de que eu infringi alguma coisa, mas eu não sei o que foi. E eles iam analisar, e eu não sabia o que eles estavam analisando. Eu não tive um direito de defesa, porque se ninguém vira para mim e fala, olha, aconteceu isso, sei lá, alguém invadiu a sua conta e o seu celular está sendo utilizado por 2 aparelhos diferentes. E nós identificamos isso. Eu preciso saber se a conta é sua ou é do outro aparelho.
né? Porque qual que é o aparelho real? Eu preciso saber o que foi que aconteceu, né? Eu fiz uma postagem que eu não deveria ter feito, eu toquei num assunto que eu não poderia ter tocado, eu fui desrespeitosa com alguém. O que foi que eu fiz que poderia resultar em ser banida dessa rede social permanentemente, como diz lá, né? Que eu printei e coloquei lá nas minhas redes sociais. Bem, não tenho resposta disso. Eu não falo com ninguém, eu simplesmente fui comunicada que eu estaria sendo avaliada, analisada e possivelmente eu poderia perder o meu Instagram. Eu ficaria triste? Ficaria. É um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho, demanda tempo. E tempo para mim é uma coisa muito rica, né? Eu não tenho muito tempo para poder ficar em rede social. Eu não tenho o hábito, né, eu não sou uma digital influencer, né? Eu tenho uma vida fora da internet. Então, o tempo que eu tenho, eu faço alguma coisa, mas quando eu tiro o meu tempo para poder fazer aquilo, eu faço com muito amor, com muito carinho. Então, eu ia ficar triste, porque eu ia falar, perdi tudo isso e nem sei por que eu perdi. E aí eu disse para as pessoas que estavam mais próximas e solidárias, né, e conversaram comigo sobre o assunto, eu falei, sabe aquela criança que ela vira para um adulto e ela quer alguma coisa, e aí ela fala para o adulto, eu queria isso, e o adulto fala, não. E aí a criança, né, triste, né, porque queria alguma coisa, ela fala, por que não? E o adulto vira para ela e fala, por que não? E pronto. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tenho algum poder sobre você, eu estou dizendo não, e é não, né? E aquela criança engole as suas dúvidas, os seus questionamentos, aceita, se adapta a essa situação, sem a mínima ideia do que acontece, onde é que estava o problema, onde é que estava o perigo. E se você não tem ideia, você também não tem como se proteger. Você depende que o outro te diga sim ou não o tempo inteiro. Você entende que o outro sabe alguma coisa que você não sabe. E que se você não sabe, você não tem capacidade para aprender, porque se ele não vai explicar, é porque ele julga que você não tem condições de entender, né? Essa linha de raciocínio nós desenvolvemos no automático desde a infância. Então, eu não sei sobre alguma coisa, essa coisa que eu não sei é perigosa, porque está tendo uma restrição ali, estão dizendo não para mim, é porque tem algum perigo, né? Eu parto do pressuposto que aquele adulto que disse isso para uma criança identificou alguma coisa desagradável, perigosa, e quis proteger aquela criança ao dizer não. Mas ao dizer não, sem ensinar essa criança a pensar sobre o que está acontecendo, você coloca dentro da criança medo, a sensação de incapacidade, de que ela não é capaz de identificar nada e ela não é capaz sequer de entender as coisas, porque você só argumenta com aquele que a priori vai conseguir estabelecer um diálogo com você, então você diz ela não vai saber dialogar sobre isso. E ela vai criando dentro da mente dela regras. A regra funciona dessa seguinte maneira. Alguém vai dizer sim ou não e eu vou cumprir sem pensar. Ou seja, alienação. O que era daquele adulto é uma verdade absoluta para aquela criança, só que é uma verdade que ela desconhece. Ela só cumpre ordens, né? Ela baixa a cabeça e obedece. Você vai dizer, Pri, mas assim não é assim que disciplina uma criança? Sim, é assim que disciplina uma criança. Mas convém que a gente tenha crianças disciplinadas que não pensem na nossa sociedade, principalmente uma sociedade que está passando por tantas transformações, que ela seja incapaz de refletir, de pensar, de analisar, de ponderar as coisas. Isso é conveniente para a gente? Ou nós estamos construindo uma sociedade que está morrendo dentro de si mesma, porque não se sente parte da família, porque não se sente parte da empresa, porque não se sente parte da sociedade?
porque não sabe nem quem ela é, né? Porque quem eu sou diz muito de como o outro me vê. Quando um pai ou uma mãe diz para um filho, você é burro? Como que você me chega aqui com uma nota 0, com uma nota 5? Aquela criança olha para aqueles pais se sentindo a pior pessoa do mundo, a mais incapaz, humilhada. Se marcar, ela não quer nem fazer a prova, né? Porque ela pensa assim, já que eu sou burra, é melhor eu nem ir na prova, porque eu não quero tirar uma nota baixa. Enfim, N problemas começam na infância, na maneira como a gente cria nossos filhos, na maneira como a gente responde às perguntas dele. As crianças, elas são um livro em branco, né? Então, tudo que elas estão observando, elas querem respostas. O que é isso? O quê? O quê? Por quê? Né? Elas querem saber. E numa vida que a gente leva tão corrida, às vezes ter tempo para sentar, conversar, dialogar é complicado. Mas a gente precisa dedicar tempo para as crianças. Se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você é tia, se você é primo, se você é prima, vizinho, amigo, enfim, professor, não importa. Você vê uma criança na rua e ela faz uma pergunta, senta do lado dela e pergunta por que ela está te perguntando isso. Procura saber o que passa dentro da cabeça dela. Escuta primeiro o que ela tem para te dizer. E com base no que ela te responde, você traça uma linha de raciocínio. Mas não apresenta uma resposta pronta, sim ou não. Porque quando você faz isso, você limita a mente daquele serzinho que está em construção de si mesmo, da sua própria identidade, a conseguir se ver, se perceber, se posicionar, enxergar perigo, enxergar como se desenvolver diante das dificuldades da vida, lidar com perdas, ganhos, frustrações. Então, a gente precisa desenvolver algum nível de autonomia nas nossas crianças e responder para elas os motivos, né, que levam você a acreditar que aquilo não é uma boa ideia, é muito importante. Ser pai, ser mãe é uma missão fantástica, desafiadora ao extremo. Às vezes a gente quer proteger tanto, que você só quer botar ele dentro de uma bolha, né, de vidro, blindada, e falar, não vai acontecer nada de ruim com meus filhos. Só que quando você faz isso, já está acontecendo uma coisa de muito ruim. Porque você está dizendo para ele, olha, você não sabe o que é o mundo, você nunca vai saber, nunca vai entender. E quando você não estiver lá para cuidar dele, ele vai sair da bolha. E o mundo vai atropelar ele, entende? Ele não vai nem ter chance de se defender, porque ele não aprendeu isso. Então você precisa ensinar ele a se defender. E a gente não ensina ninguém a se defender se a gente não dá um lugar de escuta para essa criança. E essa criança, ela cresce. E ela cresce entendendo que é assim que o mundo funciona. Alguém diz não e você obedece. Então ela passa a ser uma adulta e ela também diz não. E quando perguntam para ela por que não, ela diz simplesmente por que não, e nem ela sabe por que não, ela só sabe que é não. Meu pai dizia não, minha avó dizia não, meu tio dizia não, eu vou dizer não, mas por que não? Né? E quando você vê, você está tendo comportamentos completamente impensados, sem sentido, que te aprisionam ao medo, ao desespero, te deixam cada vez mais se sentindo incapacitado, humilhado, excluído, à parte, separado da sociedade. Se eu não sei quem eu sou, se eu perco a minha identidade, eu também não sei me apresentar para o mundo. E se eu não sei me apresentar para o mundo, como é que eu vou para uma entrevista de emprego? Como eu me apresento para uma pessoa que me encantou, que eu quero ter um relacionamento com ela, né? Eu não sei me apresentar, não sei quem sou. E aí você fica com qualquer coisa.
Você pega o que dá. E aí você vai se perdendo cada vez mais dentro de si. E as pessoas à sua volta não têm paciência, porque elas também estão no mesmo barco que você, elas também não sabem. E elas têm poderes, né, de comando. Eu penso numa empresa muito grande, com um poder de tecnologia muito grande, como é o caso das redes sociais, sendo governadas por mentes pequenas, mentes que só sabem dizer não, né? A Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia traz essa reflexão em Gênesis, né, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, porque eles não obedeceram a Deus. Quando ele disse, não prove da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foi lá e provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto eles foram banidos do paraíso. Então é como se as redes sociais fossem o nosso paraíso, o nosso lugar de pertencimento, e aí de repente alguém diz, você tá fora, e você não sabe por que você tá fora. Ah, você provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu disse para você não provar. Então você tá fora. Mas espera um pouquinho, você disse para eu não provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você não me disse qual era o problema disso. No meu livro, Em Busca da Luz, eu falo sobre isso, né? Será que houve um chá da tarde entre Adão e Eva e Deus? E eles puderam se sentar à mesa tomando um café e de repente Adão e Eva disse, Senhor, o Senhor disse pra gente que não podia provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. O senhor pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Qual é o problema de você provar da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se eu provar, o que vai acontecer? E aí Deus disse, olha, quando você prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, você está dizendo que você tem consciência do que é bom e do que é mal. Só que você ainda não tem essa consciência. Você acha que sabe o que é bom e o que é mal. Mas ainda tem muita coisa que eu preciso explicar para você que você adquira esse nível de consciência. E então não é o momento para você provar dessa árvore. Eu preciso de mais tempo com você. Esse tempo é importante para que você enxergue como esse mundo funciona, quais são as consequências de cada situação, para que você possa provar dessa árvore, né? Aí eu ia parar a pensar, né, no lugar da Eva, talvez. Falar, bom, então não me convém. Mas como não mostra esse diálogo, esse café da tarde, né, entre Adão e Eva e Deus, a lábia da serpente diz, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí a gente ambiciona, né? Eu quero esse poder para mim, eu quero ser como Deus, eu quero ver. O que eu não estou vendo? Eu quero ver, né? E então a gente vai lá e prova. E deu ruim, né? Porque dificilmente uma criança ela supera o pai em experiência de vida. Se ele nasceu antes, ele viveu mais tempo, ele teve muitas experiências que me convém entender para que eu saiba me posicionar no mundo. O mundo que eu conheço hoje, ele é uma consequência do mundo que os meus pais conheceram no passado. E a menos que eu conheça as histórias dos meus pais, dos meus avós e o que eles aprenderam, eu vou saber o que me aguarda daqui para frente, ou pelo menos o que aconteceu com eles que eu posso fazer diferente e eu posso ter resultados diferentes. Não necessariamente bons resultados, mas resultados diferentes. Eu só vou saber se eu tiver consciência do que aconteceu lá atrás, que formou a maneira como eu penso, esse mundo como eu conheço, né? As coisas como elas estão. Então, se você não tem essa linha de raciocínio, esse tempo de diálogo, a probabilidade de você desenvolver uma mente alienada e você fazer o que os outros faziam sem a mínima ideia do porquê você está fazendo isso
ela é gigante. Então, existe uma diferença muito grande entre adaptação e evolução. E a gente precisa conseguir ver isso, né? Então, qual é o fechamento, né, disso tudo que nós falamos aqui? Você não obedece porque te mandam. Você não se adapta porque mandaram você se adaptar. Você obedece porque você enxergou uma linha de raciocínio importante naquilo que lhe foi apresentado. E você construiu uma linha de raciocínio a respeito disso, e você ponderou ganhos e perdas, ônus e bônus, e você vai pagar o preço para ver, independente de ter consequências boas ou ruins, porque você desenvolveu consciência e linha de raciocínio sobre tudo isso. Então eu quero que você consiga compreender, né, o alcance disso. Eu trouxe o tema mentes pequenas em grandes negócios, significa como você está conduzindo o teu trabalho, como você está conduzindo a tua vida, como você está conduzindo os teus relacionamentos. É uma mente pequena ou é uma mente grande no sentido de entender o que ela está fazendo e quais são as consequências do que ela está fazendo? Você precisa ser capaz de pensar, de raciocinar, de ponderar. E você não vai fazer isso jamais de maneira isolada. Se até com a inteligência artificial a gente estabelece um diálogo, eu quis mostrar isso para vocês abertamente, né? Como que a gente trabalha com inteligência artificial. Por que nós não conseguimos fazer isso entre seres humanos? Porque nós não temos tempo para sentar e dialogar e colher opiniões diferentes e ponderar e refletir e mudar a maneira como a gente pensa, evoluir a maneira como a gente pensa, juntos, né? De uma maneira ética, de uma maneira respeitosa, uma maneira saudável, bonita. Quando você não faz isso, você cai em sentimentos autodestrutivos. Você vai obedecer cegamente, você vai se sentir humilhado, você vai se sentir desrespeitado, você vai se sentir desamparado, incompreendido, um estranho no mundo e um estranho dentro de si mesmo. Todos esses sentimentos, eles estão envolvidos nas ideações suicidas. Despertencimento. Eu fui banido. Eu fui banido e eu não sei por que fui banido. Desvalorização. Você desvaloriza uma pessoa quando você subjuga ela, dizendo não é não. É como você dissesse, ela não é capaz de entender. E você coloca na mente dela que ela é incapaz. Se ela é incapaz, como que ela vai se proteger? Ela vai viver sob ameaça? Ela não tem autonomia nenhuma, né, sobre si mesma? Então, pera um pouquinho, né? Ela vai ver o mundo como uma ameaça, ela vai se enxergar incapacitada, e você não quer que ela pense no suicídio? Entende como isso é grave? Como isso é perigoso? Quanto mais humilhada uma pessoa se sente, quanto mais desvalorizada, quanto mais insegura uma pessoa se sente, mais próxima do suicídio ela está. E as pessoas estão vivendo um momento de extrema insegurança, de perda de si mesma, de perda da própria identidade. Quantas pessoas conseguem olhar umas para as outras e dizer quem elas são, né? Eu comecei esse vídeo me apresentando, né, para vocês. Eu disse, eu sou psicóloga há 12 anos. Eu disse, eu sou consultora pessoal e empresarial. Eu sou pesquisadora, estudiosa dos fatores que conduzem a humanidade ao adoecimento e ao suicídio. Há 17 anos que eu estudo e pesquiso. Eu sou designer gráfico da confecção WGP. E você deve estar se perguntando, Pri, você está dizendo o que você faz, mas não quem você é. E é verdade. Eu estou dizendo o que eu faço no meu trabalho,
né? Qual é a minha atividade profissional, ou as minhas atividades, né? Nesse caso. Mas eu não estou dizendo quem eu sou, porque eu estou psicóloga, eu estou consultora, eu estou designer, mas pode ser que amanhã eu mude de ideia e não queira mais nada disso para minha vida, e eu esteja outra coisa que não seja psicóloga, que não seja consultora, que não seja designer. E eu me permito transitar entre outras profissões, entre outros trabalhos, eu me divirto inclusive com essas mudanças, acho o máximo porque eu me desenvolvo, eu aprendo coisas novas e eu gosto de aprender coisas novas. Eu não gosto de viver estagnada. Eu gosto de pensar na linha do eletrocardiograma, altos e baixos, né? Então, enquanto eu estou em movimento, eu estou em vida, eu não estou parada. É a morte, né? Então pensem nisso. Quem é a Priscila? A Priscila é essa pessoa que vive, que se ressignifica, que repensa, que muda de ideia, que aprende, cai, levanta, chora, enxuga as lágrimas, abraça, ouve. Eu gosto de ouvir pessoas. Mesmo fora do meu trabalho, eu gosto de ouvir pessoas. Eu aprendo muito quando eu escuto as pessoas. Eu gosto de ouvi-las. Isso independe da minha atividade. Como designer, eu sou essa pessoa que eu pergunto. Mas do que se trata a sua empresa? Quando você resolveu montar seu negócio, o que passou pela sua cabeça? Me conta seus sonhos, seus projetos. Quais são as cores que você gosta? Entende? Eu quero entender o que eles pensam, para que quando a gente desenvolva uma logomarca, quando a gente vai fazer uma camiseta de trabalho, ela esteja dentro daquilo que o cliente espera, né? Então eu tenho um olhar de escuta muito profundo como designer. Escutar faz parte de quem eu sou, mas eu posso escutar como ser humano, como amiga, como esposa, posso escutar como profissional, como psicóloga, como consultora, como designer. Eu posso escutar num cine pipoca, entre amigos, qual é a sua opinião sobre um filme. Eu gosto de ouvir. Eu sou sensível, às vezes dependendo da música, dependendo da propaganda, eu me emociono muito. Enfim, eu gosto de ler. Eu adoro ler, eu gosto de estudar, eu gosto de argumentar as coisas, eu gosto do contraponto das coisas. Eu sou romântica, eu gosto de girassóis. Então eu sei muitas coisas a meu respeito, né? Eu sei toda a minha história de vida, eu sei todos os meus traumas, os meus gatilhos emocionais. Eu sei aquilo que é fácil para eu lidar e aquilo que é extremamente difícil. Eu sei o que eu preciso pedir um tempo para pensar. Eu não posso responder de bate pronto. Então eu desenvolvi um autoconhecimento muito grande. Você precisa saber quem você é. E eu não descobri quem eu sou sozinha. Foi na interação com esse mundo que eu vivo, com as pessoas. Então, isolamento social é uma péssima ideia. Se você diz dentro da tua empresa para o teu funcionário, você não é pago para pensar, você é pago para obedecer. Você está castrando a criatividade do teu funcionário. Você vai ter prejuízo. Não tenha a menor dúvida que você vai ter prejuízo. Você quer crescer, escuta o que teus funcionários estão dizendo. Forma parceiros de trabalho. Faça parceria. Você escuta o que o seu fornecedor está passando de dificuldade. Você que tem aí uma empresa, quem são seus fornecedores? Estabeleça vínculo com eles. Entenda os problemas dos seus fornecedores. Porque se você ajudar o seu fornecedor a resolver os problemas dele, ele vai ajudar você a vender mais. Então, nós estamos todos juntos na mesma jornada. Essa coisa de o cliente tem razão, né? O cliente tem sempre razão. Pera um pouquinho, o que o meu cliente está dizendo? Qual é a necessidade do meu cliente que eu não estou suprindo? Escute o seu cliente, escute os seus funcionários, escute os seus fornecedores.
Estabeleça vínculo com essas pessoas no seu ambiente de trabalho. Se até aqui você era do tipo de pessoa que dizia não é não, faça porque eu mando, porque você não foi pago para isso. Se você era desse tipo de pessoa, se repense. Porque quando você castra a criatividade de uma pessoa, você aniquila a possibilidade dela evoluir, né? E isso tem consequências gravíssimas. Nós precisamos construir uma sociedade mais consciente, com mais autonomia, com mais criatividade. Então, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, deixa nos comentários aí se você já passou por alguma situação como essa que eu falei, né? Suspenderam você, você foi banido. O que foi que aconteceu com você? Alguém já te disse não, porque não é não? Conta pra mim. Vamos conversar mais sobre isso. Enfim, eu tô aqui pra gente somar ideias, ampliar a consciência. Conscientizar é prevenir. Conscientizar é vida. Vida com evolução. Até mesmo para que a gente possa se adaptar àquilo que realmente interessa e vai trazer pra gente alguma coisa realmente positiva, pessoalmente falando e coletivamente falando. Tá bem, meus amores? Muito obrigada por ficar comigo até aqui e eu quero saber o que você anotou aí no seu caderno. Manda pra mim nos comentários aí o que você acha que dá pra também colocar no coletivo, se não manda no meu direct, tá bom? Grande beijo pra todos. Excelente semana aí que tá começando. Tchau, tchau.